Ih, essa daí não dá certo com nada. Ih, mudou de profissão. Ixi, deve que não deu certo. Ih, mudou de profissão de novo. Ih, não para com nada essa aí, né? Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Isabela Oliva, sou empresária digital, mentora de mentoras. E estou muito feliz de fazer esse vídeo aqui para o canal. Se você já ouviu alguma dessas falas que eu trouxe aqui na abertura desse vídeo, tenho certeza que vai fazer muito sentido o que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Esse é um dos vídeos mais emblemáticos aqui do canal e não é à toa que eu quis que ele fosse um dos primeiros. Eu quero compartilhar com vocês sobre a minha evolução de carreira, que eu chamo carinhosamente de transição de carreira. Eu acredito que a gente evolui à medida que a gente vai se conhecendo, se descobrindo, tendo cada vez mais clareza do nosso propósito, do nosso chamado. Então pode ser que esse vídeo vai fazer muito sentido para você que está vivendo uma transição de carreira, ou já viveu, ou deseja viver. Eu quero compartilhar aqui hoje com você um pouco da minha história, até mesmo para ficar consignado, gravado aqui nesse canal, e também trazer alguns insights que podem fazer sentido e alguns conselhos, né? Vou deixar no final desse vídeo alguns conselhos para você que está vivendo isso ou para você que está planejando fazer uma transição de carreira, uma evolução de carreira e deseja começar a empreender no digital, ter a sua mentoria, o seu produto, viver do digital, assim como eu fiz. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos que eu vou trazer para você. Curte, 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 curte esse vídeo para eu saber se vocês gostaram, tá? E não perca nada. Então, bora pro nosso tema de hoje, que é transição de carreira, lições da minha transição de carreira. Hoje eu sou mentora de empreendedoras digitais, mulheres que servem outras pessoas através do seu conhecimento e criam um legado, negócios prósperos através do seu conhecimento. Já somo aí quase 300 vidas impactadas através do meu propósito. Tenho uma empresa que está em franco crescimento, expansão, colaboradores, uma comunidade forte de alunas. Já faturei centenas de milhares de reais no digital. Me mudei de cidade, saí de uma cidade do interior de Minas Gerais para morar em São Paulo, capital, que foi a realização de um grande sonho para mim, né? Tenho hoje liberdade de tempo, geográfica, financeira, efetivamente vivo do digital. Já realizei dezenas de palestras, podcast, tenho meu próprio evento presencial, o qual eu já realizei 4 edições. Mas eu quero contar para vocês de onde eu vim, né? De onde eu brotei e como eu cheguei até aqui. Porque pode ser que você se inspire, acredito que histórias inspiram histórias, e eu quero trazer lições que podem ser valiosas para que você possa entender como eu cheguei até aqui e como você também pode aplicar na sua vida. Eu sou filha eu sou a mais nova de 3 irmãos, eu tenho 2 irmãos mais velhos, homens. Eu fui criada no meio ali de meninos, com brincadeiras de meninos, sempre tive mais amigos homens do que mulheres. E eu sou filha de uma imigrante italiana que veio para o Brasil com 5 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, e de um homem, um mineiro, que saiu de casa com 12 anos, de uma cidade interiorzão de Minas Gerais, para tentar a vida, né? Para poder fazer a vida e construir a própria sorte. Então, eu nasci no Rio de Janeiro capital, e quando eu tinha 2 anos de idade, os meus pais resolveram se mudar para a cidade do interior para poder criar a gente numa cidade do interior. E essa cidade, ela se chama Formiga, no interior de Minas Gerais. Nessa cidade eu me criei, cresci, e quando eu fiz 17 anos, eu precisei tomar aquela decisão, né? O que eu faço da minha vida? Eu ouvi a vida inteira meu pai falar que faça concurso público, e concurso público que é o supra-sumo, o must, o babado, estabilidade. E por isso eu prestei o vestibular para direito, passei em direito. E durante a minha faculdade, eu fui muito bem na faculdade de direito, eu era uma aluna ali que tinha bastante network, tanto com os professores quanto com os alunos. Não era aquela aluna a primeira da classe, mas era uma aluna extremamente dedicada com resultados. Então tudo aquilo que eu me pegava que eu pego para fazer, eu sempre fiz muito bem. Então eu cheguei a ser monitora de turma, e passei na UAB antes da formatura, então no nono período eu já tinha passado na prova da ordem, então com 21 anos eu já era advogada. No último período da faculdade, uma das minhas professoras me convidou para trabalhar com ela no escritório de advocacia, um renomado escritório daquela cidade, e eu comecei a trabalhar com ela. E quando eu entrei, gente, naquele trabalho,
eu já era intraempreendedora, né? Só que naquela época eu não tinha a menor ideia do que era intraempreendedorismo. Então eu entrei como advogada contratada, mas eu já era aquela pessoa que lavava banheiro, precisa ir na penitenciária, eu vou, precisa fazer tal coisa no banco, eu vou, precisa atender cliente à noite, eu vou, precisa atender, não importava o que era, eu queria aprender, eu queria entender. Eu sempre fui muito dedicada, eu sempre entreguei 110%, porque eu sempre entendi que eu trabalhava para mim e não para os outros. Tanto é que, menos de 2 anos depois, eu me tornei sócia daquele escritório de advocacia e assumi um cargo público. Então, ali com 23 para 24 anos, eu já tinha ali uma estabilidade profissional, um sucesso profissional. Um pouco antes disso, os meus pais tinham se divorciado, então eu também vivi um pouco dessa turbulência do divórcio dos meus pais. E continuei morando com a minha mãe e trabalhando como advogada. Eu comecei a perceber que faltava algo. Sabe aquela sensação que você tem muito potencial? Eu não tinha tanta clareza disso na época, mas eu sentia que eu podia mais, que eu podia ir além, que eu tinha mais para entregar para o mundo. E foi exatamente nessa época que eu conheci o Pablo, o meu Pablo. E ele me trouxe essa visão do empreendedorismo, que até então eu não tinha noção do que era ser uma empresária, uma empreendedora. Eu comecei a ter contato com esse universo, porque ele já tinha as empresas dele, então eu comecei a ter contato com esse universo e fui picado pelo bichinho do empreendedorismo. Mas antes de ser picada pelo bichinho do empreendedorismo, eu precisei ser picada pelo bichinho do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento. Então, a partir do momento que eu comecei a me descobrir como mulher, como pessoa, eu comecei a ver aquilo que eu estava buscando nos lugares errados. Então, eu era uma pessoa que vivia pelo fim de semana, festas, bebida, vivia num meio que eu não tinha clareza que era um meio que era prejudicial para mim, que eu tenho hoje. E eu sempre gosto de frisar, tá? Nada contra quem vive isso, cada um é responsável por si, pela sua vida, pelos seus resultados, mas eu estou contando para vocês a experiência e aquilo que eu acredito que faça sentido para mim, tá? Então, eu me sentia realmente, em um determinado momento, como um brinco de ouro na orelha de uma porquinha. Meu pai usa muito essa frase. Eu senti que eu tinha muito mais potencial para ajudar muito mais as pessoas do que aquilo que eu estava fazendo no momento. Então, em um determinado dia, eu, depois de participar, de buscar muito cursos, eventos, treinamentos, livros, me desenvolver, me conhecer, eu cheguei a me formar como terapeuta sistêmica, então eu investi bastante no meu desenvolvimento e na minha espiritualidade. Porque até então eu não tinha qualquer espiritualidade, qualquer contato com Deus. Eu era sempre fui cristã, mas eu não tinha uma proximidade espiritual, então eu não tinha clareza daquilo que estava acontecendo na minha vida e como eu poderia estar mais próximo de Jesus. Até que eu comecei a buscar isso também. Então, eu trabalhei bastante minha espiritualidade. E é engraçado, né? Porque a partir do momento que a gente começa a ter mais clareza sobre as coisas, sobre a gente, sobre a nossa vida, a gente começa a entender por que a gente tem determinados comportamentos e o que a gente realmente quer viver. Eu ativei algo dentro de mim que é a visão de futuro. E a partir do momento que você sabe para onde está indo, você começa a falar não para um monte de gente que não faz sentido, para um monte de convites, para um monte de lugares, para um monte de hábitos que não fazem mais sentido para sua vida. E a partir daí eu comecei a mudar a minha vida completamente. Então, se eu pudesse te falar assim, uma coisa que mudou a minha vida completamente foi mudar a minha mentalidade, expandir a minha mentalidade. Sair ali do piloto automático, desligar o piloto automático, de fazer tudo do mesmo jeito que eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, e buscar novas alternativas, novos conhecimentos e me dedicar a me conhecer e trabalhar uma mentalidade, quebrar crenças de escassez, crenças que prendem, amarras que me prendiam. Eu sempre falo isso que nós somos cebolas, né? Quanto mais a gente se descobre, mais a gente vai se descobrindo. Então, quanto mais crença a gente desbloqueia, mais crença tem para desbloquear. Então, eu investi muito no meu autodesenvolvimento. E outra coisa que eu investi muito, ambiência. Estar nos lugares certos, com as pessoas certas. Pessoas que queriam ir para o mesmo lugar, que já tinham os resultados que eu queria ter ou que estavam indo para o mesmo lugar que eu queria ir. Isso foi, assim, determinante para os resultados que eu tenho hoje. Então, durante todo esse processo, eu tomei a decisão de deixar o direito. Então, eu decidi sair da advocacia, eu dissolvi a sociedade que eu tinha de advocacia, o escritório que eu tinha. Eu pedi exoneração de um cargo público e, na época, eu fui, sim, taxada de louca, de professora da prosperidade, vários outros temas aí que as pessoas usavam.
e não entendiam, né? E tava tudo bem, porque ninguém tem que entender. E aqui já fica um insight para você. Se você tá passando por isso ou você deseja passar por isso. A visão, ela é sua, ela não é de mais ninguém. Então você tem que saber para onde você tá indo, você tem que ter ali o seu relacionamento com Deus. Se tiver pessoas próximas a você, o seu esposo ou alguém junto nessa jornada, ajuda, mas se não tiver, vai você, firme na sua visão da vida que você quer viver, daquilo que você quer construir e continua, sabe? Faz o seu planejamento baseado nisso. Porque as pessoas vão falar. As pessoas sempre falam muitas coisas e elas nunca vão parar de falar, porque é muito mais fácil você apontar o que o outro está fazendo ou olhar para si, né? Até aquela passagem bíblica, não aponte o cisco no olho do seu irmão se dentro do seu olho tem uma tora de madeira, né? Então muitas vezes as pessoas deixam de olhar para si e olham para o outro, criticam, zombam, e são três fases, tá? Primeiro as pessoas criticam, primeiro as pessoas zombam, depois elas criticam, depois elas te perguntam como que você fez para ter esse resultado. E quando eu tomei essa decisão de deixar a advocacia, eu ainda não tinha clareza de quais eram os próximos passos que eu ia seguir. Eu decidi que eu ia empreender, que eu queria fazer algo que realmente impactasse de alguma outra forma. Eu sempre gostei muito de looks, de roupas. Eu falei, vou trabalhar com mulheres para ajudar a autoestima de mulheres através de looks, ajudar mulheres a escolher looks. Então eu abri a minha empresa de moda feminina, uma loja multimarcas do varejo de moda feminina. Cheguei a ter e-commerce, então um período eu fiquei tipo um Julius, assim, com 3 empregos. Então eu trabalhava numa autarquia como advogada, no cargo público, eu tinha um escritório de advocacia e eu também montava condicional, aquelas bolsinhas de roupas que você manda para casa das pessoas, em cada lugar do país é chamado de um jeito, né? Mas buscava, levava entrega, fazia os provadores. Eu fiquei um período fazendo, conciliando tudo, até que eu decidi que eu realmente ia sair, pedir exoneração, me dediquei um tempo com exclusividade só a essa loja. E aí, concomitantemente com isso, e por isso que é legal aquela frase da visão progressiva, né? Aquele conceito de visão progressiva. Quanto mais você vai caminhando, mais o caminho vai abrindo. Então, se você está numa estrada à noite, num carro com farol aceso, o farol só ilumina até 300 metros. Quanto mais, ele não mostra o fim da estrada, mas quanto mais você vai caminhando, mais você vai tendo acesso ao que tem no final do caminho, que também não é um final, né? Sempre é um caminho para um outro lugar. Mas eu fui caminhando. E aí eu comecei, durante essa jornada dessa loja de roupas, a divulgar as minhas evoluções pessoais como mulher, as minhas transformações, a minha mudança de mentalidade, de rotina, de hábitos. E aí, surpreendentemente, as mulheres começaram a chegar e me perguntar, Isa, como que você está fazendo isso? Como que você está fazendo aquilo? Como que você viveu tantas mudanças? O que eu mudei, gente, eu posso dizer assim, da água para o vinho, né? A pessoa que me conheceu em 2019, ela não tem a menor ideia de quem eu sou. E isso é muito bom, né? Porque o ideal é que a gente evolua na nossa vida. O ideal é que a gente evolua e sempre, né? E, se possível, de um mês para o outro. Então não tenha medo também, não tenha também medo de mudança. Mais um insight para você. Não tenha medo de mudança, de mudar de opinião, de mudar a rota quantas vezes forem necessárias, de tropeçar, cair, levantar, catar os cacos e seguir em frente. E essa resistência é algo que vai te fazer alcançar as coisas que você quer. Então, quando eu comecei a fazer essas publicações, fazia lives, então ali foi o começo da minha jornada como mentora. Eu não tinha um mentor me direcionando, eu não tinha curso, eu não entendia bulhufas de marketing digital. Até então eu tinha postado só alguns conteúdos para o escritório de advocacia que eu tinha anteriormente em outro perfil e também para a loja, mas eu não tinha muita clareza ainda sobre o marketing, sobre o mercado de educação voltado para o digital como eu tenho hoje. Então, se eu tivesse lá atrás, com certeza teria sido totalmente diferente. Então, fique mais um insight para você. Se você puder ter acesso a conhecimento, tenha, invista em um mentor, um curso, um treinamento, um livro, algo que vai te trazer mais clareza e direcionamento durante esse processo. Então, quando eu comecei a postar esses conteúdos para mulheres, eu tomei a decisão de fazer um evento presencial. Então, eu fiz o meu primeiro evento presencial nos primeiros 60 dias que eu me posicionei como mentora. Fiz um evento presencial para 30 pessoas nessa cidade do interior, voltado para desenvolvimento humano para mulheres. E a partir dali eu iniciei realmente, efetivamente, a minha jornada como mentora. Então eu posso dizer que eu fiz em menos de um ano 2 transições de carreira. Então eu não gosto do termo transição, evolução. A gente está sempre evoluindo.
Então, eu deixei a advocacia, depois deixei uma loja de roupas. E aqui eu quero deixar alguns conselhos para você que podem fazer muito sentido. Não paute as suas atitudes, o destino da sua vida e tudo aquilo que você quer viver, quer construir, com base em uma linha reta. Porque não existe linha reta. Tem um livro que é muito bom, chama Picos e Vales. A vida é feita de picos e vales. Eu gosto sempre de fazer analogia com o batimento cardíaco, né? Com o nosso medidor de batimento cardíaco. São altos e baixos, altos e baixos. Então, o tempo todo a gente enfrenta altos e baixos na nossa vida. E assim também é com a nossa carreira, na nossa vida pessoal, na nossa família. A gente sempre vai ter altos e baixos, mas não deixe de se posicionar como mentora por medo. Não deixe o medo de desapontar seus pais, o medo do que seus pais vão achar. Se eles acharem ruim, com o passar do tempo eles vão entender. E se eles não entenderem, é a jornada deles, não é a sua. Então não paute a sua jornada pelas opiniões alheias, porque tem pessoas que passam 60 anos da vida, 80 anos da vida infelizes fazendo algo que não as realiza por medo da opinião das pessoas, do que as pessoas vão dizer, vão achar, vão criticar, vão isso, vão aquilo. Dane-se o que as pessoas vão falar. Se você continuar na sua profissão que você está hoje, as pessoas vão falar de você do mesmo jeito. Nesse exato momento já tem alguém falando de você e de mim. Então faça aquilo que está no seu coração. Ouça o chamado que Deus tem para sua vida. Busque isso. Busque evoluir e caminhar no caminho que você acha que é melhor para você. E sempre que eu falo sobre esse tema, eu falo que quando a gente passa nos vales, né, no vale da sombra da morte, várias vezes na vida da gente, a gente passa, a gente tira aprendizados e a gente aprende a pegar o nosso ego e colocar no bolso. Nós somos seres humanos, somos falhos e o tempo todo a gente pode falhar, mas quando você passa por uma transição de carreira, você tem que pegar o seu ego e colocar no bolso. E toda aquela sensação que você tinha de estabilidade, de status, de sucesso naquela carreira que você estava, ainda que seja uma carreira que deu certo, que deu errado, não importa. Você tinha ali o seu diploma, né, o qual você batalhou para ter. Então não encare como uma ruptura, sabe? Nunca mais eu volto a fazer isso, eu jamais falei isso no direito. Tanto é que eu falo hoje, amanhã, se eu precisar trabalhar como advogada, farei isso com o maior amor do mundo, porque o direito está dentro de mim e nunca vai sair de dentro de mim. Assim como a fisioterapia, a nutrição, a psicologia, a medicina, não sei o que está dentro de você, isso nunca vai sair dentro de você. Então, isso é colocar o ego no bolso. Não importa o que vai acontecer. Amanhã, se der certo, se der errado, reajusta a rota, faz diferente, toma uma nova decisão, calcula melhor os riscos e tenha novos resultados, mas não deixe de fazer, de agir, esperando o melhor momento, esperando o que as pessoas te apoiarem, porque as pessoas não vão te apoiar, a maioria, 98% das pessoas não vão te apoiar. Então eu vou deixar aqui mais 3 conselhos para você que quer viver ou que está vivendo a transição de carreira. Primeiro conselho, se planeje para executar a transição de carreira, se possível. Se possível, se planeje, tenha ali 6 meses de um valor destinado para a sua subsistência, suas contas e etc e tal, para que você possa ter mais tranquilidade. Se possível, tenha um planejamento, porque isso também vai te trazer mais tranquilidade. Não foi algo que eu fiz falando sobre conciliar, porque eu, quando decidi que eu ia sair do direito, aquilo começou a queimar tanto no meu coração que eu não conseguia me dedicar só aos 50%. Nada que eu faço eu consigo me dedicar só aos 50%. Então, já que eu não estava inteira, eu preferi sair, mas isso foi uma decisão minha. Mas eu sempre gosto de falar, se planeje para isso que você vai fazer. Segundo conselho, conhecimento. Muitas vezes a gente acha que não tem resultado por falta de capacidade, quando na verdade é falta de conhecimento. Então, se você vai iniciar num novo mercado, se você vai empreender com uma loja, se você vai empreender no digital, não importa o que você vai fazer como nova carreira, invista no seu desenvolvimento. Eu investi 5 anos para me tornar advogada. E quando eu saí da faculdade, eu ainda tinha um queijo e uma rapadura pela frente de coisas que eu tive que aprender nos próximos 5 anos que eu advoguei. Então, assim também é nessa nova carreira. Então, invista em conhecimento em posicionamento, vendas, sobre o mercado digital. Esteja próxima de pessoas também que vão te ajudar nesse processo, porque isso vai fazer muita diferença. E o terceiro conselho é coloque datas. Não existe melhor momento, não existe de ideal, momento certo, condições perfeitas e favoráveis para essa decisão que você vai tomar. É uma decisão que sim, vai ser difícil, desafiadora, mas tudo na vida é difícil, desafiador. Basta que você coloque o pé
e que as coisas vão acontecer. Então, coloque uma data. Para aí agora e coloque uma data. Se você quer fazer essa transição de carreira, quando é que essa data vai acontecer? Porque quando a gente coloca uma data, a gente determina que aquilo vai acontecer. E aí você naturalmente também vai começar a se movimentar. Fechado? Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você está vivendo esse momento de transição de carreira ou se você quer viver, me conta aqui que eu quero te conhecer um pouco mais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.